Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos à mensagem da Bíblia, olhando para o madeiro. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Eu peço que assim que os irmãos encontrem a palavra de Deus, aqueles que puderem fiquem de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Números 21, do 4 ao 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Oremos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, aqui estamos, Pai, no momento mais importante deste culto, Pai, que é o momento da ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, envia Teu Santo Espírito sobre mim, Pai. Coloca em minha boca as Tuas palavras, as palavras do Teu coração, pois queremos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que Te oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. Irmãos, no caminho de Canaã, o povo de Deus pôde contemplar da parte do Senhor sinais e prodígios maravilhosos, e dentre eles a abertura do Mar Vermelho. Você consegue imaginar um mar inteiro na sua frente, e um caminho se abre no meio desse mar, e você passa a seco, de um lado para o outro, de uma margem lá para outra, do outro lado? Que sinal, que prodígio maravilhoso! Porém o povo de Israel, durante a caminhada, se esqueceu de tudo que Deus havia feito por eles, e começaram a pecar diante do Senhor, e idolatravam, e se prostituíam, e cometiam toda sorte de abominações diante de Deus. E o que é pior, eles não paravam de murmurar contra Deus,
E nota-se que quanto mais bênção Deus mandava, mais o povo de Israel murmurava. Mas se pensarmos bem, nós veremos que eles agiam exatamente do mesmo modo como hoje nós agimos também. Se pensarmos bem, o que não falta entre nós é murmuradores, não é verdade? E Deus, então, para corrigi-los, permitiu que eles passassem a sofrer ataques por todos os lados de serpentes venenosas. Você consegue imaginar a cena? Abrasadoras é um tipo de serpente que dá no deserto. As serpentes tinham uma picada mortal. Foi uma praga de serpentes saindo por tudo que era lado e picando o povo de Deus. E após então as serpentes começarem os ataques, então Deus ofereceu uma saída, um remédio para livrar aquele povo. E nós, hoje, qual o remédio que nós temos? Nós veremos esta noite, à luz da palavra de Deus, que também nós, hoje e sempre, podemos contar com um remédio milagroso oferecido por Deus. Ainda hoje. Que remédio será esse? Primeiro, o inimigo das nossas almas, ele age implantando a angústia e o desânimo. Em Números 21, no verso 4, que nós já lemos: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Deus estava guiando eles. Como é que diz o texto? Partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Este aqui é o caminho. Olha, o Mar Vermelho está aqui, e o caminho que ia do Egito até Jericó, Canaã, tinha vários caminhos, mas esse aqui era o caminho do Mar Vermelho. Lá está Edom, e eles então, em determinado ponto, começaram, como diz a palavra, a rodear a terra de Edom. Neste ponto da trajetória, quando eles começaram a rodear o caminho de Edom, que o coração daquele povo, vocês notaram na palavra, começou a angustiar-se contra Deus. Agora, raciocine comigo. Deus não havia feito nada contra aquele povo, nada contra, tinha tirado eles da escravidão, estava conduzindo eles pelo deserto. De dia tinha uma nuvem que os cobria do sol, à noite uma coluna de fogo os guiava, dando a direção. Deus não havia feito nada contra aquele povo. Tudo que Deus fizera era abençoar e abençoar, mas quanto mais eles recebiam as bênçãos, mais eles murmuravam contra Deus. E quem é que você acha que estava lá, influenciando negativamente o povo de Deus, para fazê-los desistir da caminhada? Pensa bem, quem é que você acha que estava por trás, instigando o povo para fazer eles desistirem da caminhada, eles desistirem da bênção, eles murmurarem e revoltar-se contra Deus? Se você conhece a palavra de Deus, você já tem uma ideia de quem é que influencia o povo de Deus, através de sentimentos de opressão, depressão e angústias. Quem é que faz isso? João capítulo 10, versículo 10, está aí a resposta: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O inimigo das nossas almas, ele age implantando a angústia e o medo. A verdade é que o diabo conseguiu colocar no coração daquele povo revolta e tristeza.
Eles viviam em meio aos milagres, mas o diabo conseguiu implantar no coração deles, e eles começaram a falar blasfêmias e murmúrios contra Moisés e contra Deus. Vamos ver na palavra, Números 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha aqui a gravidade. Falavam contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Irmãos, eles começaram a chamar o maná, que todo dia caía do céu, de pão vil. O que é um pão vil? Um pão que não presta, que não vale nada. Era o pão que caía do céu para eles. Não é desse jeitinho também que muitas vezes nós agimos? Deus nos abençoa, e a gente vive murmurando. Deus vive nos abençoando, mas nós não olhamos para as bênçãos recebidas, nós só olhamos ansiosos para as promessas que ainda aguardam o tempo certo do Senhor para serem cumpridas em nossas vidas. Essa que é a verdade. Nós não temos perseverança, nós não temos paciência e murmuramos contra Deus. Por qualquer coisa nós nos revoltamos. Nós queremos desistir da caminhada com Deus e voltar para a escravidão do pecado. Nós vimos aqui como é que o diabo agiu no meio do povo. E como é que Deus então age em meio às murmurações? É bom você prestar atenção, você que vive murmurando, porque depois você vai entender o que é que está acontecendo com você, porque é que você vive murmurando, o que é que Deus faz, como Deus age em meio às murmurações. Enquanto eles murmuravam, eles depararam-se com a reação de Deus: serpentes ardentes que saíam de todas as partes. Haja sair cobra, e picava o povo, e o povo morria na hora. Muita gente morreu. Números 21, verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo, serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Mas o interessante, que eu acho, é que quanto mais serpentes apareciam, mais o povo murmurava. E às vezes é assim com a gente. Quanto mais tribulação, mais a gente murmura. E tome tribulação, tome murmuração. E vem as tribulações, a gente ainda murmura, se volta contra Deus, se volta contra o pastor, haja murmuração. Irmãos, tem horas que eu fico pensando, como era vulnerável aquele povo que se chamava pelo nome de Deus, não é? Como era vulnerável. Mas irmãos, como somos nós hoje também vulneráveis às constantes picadas de Satanás, cujo veneno é tão fatal, que através da picada do pecado, nós também somos levados à morte espiritual. E da mesma forma que Satanás conseguiu colocar no coração do povo de Israel, ele, o diabo, tem atuado sempre lançando depressões e opressões que levam o homem a revoltar-se contra Deus, a prostrar-se diante de outros deuses e a negar-se em ouvir a voz de Deus. Quem é que coloca depressão no povo? É o diabo. É o diabo, tira a vontade de viver. No Salmo 81, nos versos do 8 ao 12, Salmo 81, nos versos do 8 ao 12, nós lemos: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti
Deus alheio, e nem te prostres ante Deus estranho. Era só o que eles faziam. E tem muitos de nós que é só o que fazemos também. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. E no 12 ele diz, olha aí o que ele diz: não quis ouvir a voz de Deus, assim deixei-o andar como? Na teimosia do seu coração. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Deus está te deixando andar na teimosia do teu coração. Siga os seus próprios conselhos. Sim, irmão, porque quem não quer ouvir a voz de Deus, siga na teimosia do seu coração e siga os seus próprios conselhos. Entendamos isso de uma vez por todas, irmão. Deus não é o culpado das tragédias e das maldades que o mundo sofre. O próprio homem é que é o causador de tudo, porque é um povo de dura cerviz. O povo de Israel e nós também somos sim um povo de dura cerviz. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e por nos amar, toda hora tem que nos corrigir, como um bom pai que ama o filho. Deus nos ama e nos corrige. Hebreus capítulo 12, versículo 6: o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. Vamos voltar para o nosso texto em Números capítulo 21, verso 6, e comparar um com o outro. Por isso, então o Senhor, por causa disso, Ele corrige a quem ama. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O irmão está entendendo por que é que Deus mandou as serpentes? Para corrigir os murmuradores. Tem horas que manda a serpente mesmo para a gente, para ver se a gente ouve a voz dele e se corrige. Irmãos, a redenção então começa com uma palavra mágica: arrependimento. Números 21, verso 7, vamos seguir? Veio, aí o arrependimento agora. Veio o povo a Moisés e disse, finalmente eles caíram em si, havemos pecado. Eles se deram por conta, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Você entende então o porquê de Deus nos corrigir? Por quê? Para levar-nos ao arrependimento. Agora, raciocina junto comigo e vê se não é verdade o que eu vou lhe dizer agora. É incrível como nós só reagimos buscando Deus somente depois que o mal já nos atingiu. Essa é uma verdade. E aí, corre atrás de Deus. Depois que a serpente já picou, depois que já está picado pelo pecado, aí é que corre atrás de Deus. E o Espírito Santo então lhes abriu os olhos, e Israel percebeu que a situação que eles estavam passando tinha como origem os seus pecados. E é muito importante que a igreja absorva este entendimento para poder compreender a sequência do que acontece em seguida, né? A origem do que eles estavam passando, eles entenderam: havemos pecado contra Deus e contra ti, porque murmuramos. A origem daquilo eram os pecados. Então, quando eles se arrependeram, eles experimentaram aqui uma nova situação, a do arrependimento dos pecados. Em Números 21, verso 7, ele diz: veio o povo a Moisés e disse, eles reconheceram: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Irmãos, murmurar
é falar contra Deus. Falar contra Deus e contra a pessoa de confiança de Deus, no nosso caso aqui o nosso pastor, naquele caso era Moisés. Falar contra Deus e contra o homem levantado por Deus à frente do seu povo é pecado. Moisés era o homem colocado por Deus para liderar aquele povo. Por que é pecado? Porque é uma rebelião contra o quê? Contra a vontade soberana do Senhor. Por isso é pecado. Raciocina comigo. Se Moisés foi colocado ali por Deus, murmurar contra Moisés, contra o que Moisés estava fazendo, igreja, você está se rebelando contra a vontade soberana de Deus, porque Moisés continuava sendo o líder colocado por Deus ali. Por isso é pecado de rebelião. Números 21, verso 7, a parte B. Eles disseram: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Eles chamaram Moisés e lhe pediram que rogasse a Deus por misericórdia. Eles sabiam que tinham pecado contra o Senhor, e esse era o motivo das picadas das serpentes. Na sequência, na parte C do capítulo 21, verso 7, então, o que é que Moisés fez? Ele atendeu ao povo. Então Moisés orou pelo povo, oração de intercessão. O arrependimento, irmãos, move o coração do Senhor. Moisés orou a Deus e Deus revelou então uma solução para aqueles homens afligidos pelas picadas venenosas das serpentes malignas. Usando uma palavra mais específica, o que é que Deus fez? O que aconteceu foi que Deus lhes mandou uma salvação. Deus mandou uma salvação em uma sinalização messiânica. O que é uma sinalização messiânica? Uma sinalização do Messias, que haveria de vir um dia, de algo que ainda estava previsto para acontecer muitos anos depois. Nos propósitos de Deus, através de Jesus, para a humanidade pecadora, Deus revelou então uma solução para aqueles homens afligidos pelas picadas venenosas das serpentes malignas. Aqui eu queria despertar a atenção da amada igreja para um detalhe muito importante. Essa serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto, ela é mal interpretada por pessoas mal intencionadas ou que desconhecem a verdade da palavra de Deus, que justificam nessa serpente de bronze argumentos para a idolatria. Está errado, é mentira. Deus não estimulou a idolatria mandando fazer esta serpente de bronze, e que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa explicar detalhadamente para a Terceira Igreja Batista o que significou aquela serpente levantada num madeiro no deserto. Capítulo 21, verso 8. Disse o Senhor a Moisés, olha a ordem de Deus para Moisés: faze uma serpente abrasadora, uma serpente igual às outras, mas de bronze. Põe-na sobre uma haste. Em algumas versões diz sobre um madeiro. Põe-na sobre um madeiro, e será que, presta atenção aqui, esse ponto é importante, todo o que, tendo sido picado, olhar para ela, viverá. Irmãos, vamos ver aqui essa palavra. Ele está mandando fazer o que? Olhar. Ele está mandando adorar? Não. Ele está mandando idolatrar? Não. Ele está mandando colocar a serpente no lugar de Deus? Não. Ele está mandando olhar para ela.
Se olhar, estando picado pela serpente, se olhar para aquele madeiro onde estava aquele objeto simbolizando o pecado, se olhar, o que acontece? Não vai morrer, não vai morrer, vai viver. Os irmãos estão entendendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, amém. Nós devemos, queridos, entender que Deus disse: levanta uma serpente, Moisés. Essa era a ordem de Deus, uma serpente levantada no madeiro. Mas nós devemos entender aqui que Deus não disse o quê? Levante essa serpente, pois quando, ele não disse, pois quando ela estiver na haste levantada, eu afastarei todas as serpentes ardentes que atemorizam o meu povo. Não, irmão, Deus não disse isso. Ele não disse: quando essa serpente estiver na haste, eu afastarei todas as serpentes. Não. O que foi que Deus disse, irmãos? A palavra de Deus foi bem clara quando ele falou: levante uma serpente ardente no madeiro, e todo que, tendo sido picado, olhar para ela, não perecerá, mas viverá. As serpentes continuariam no meio do povo, mas se ela picasse alguém, e alguém picado por ela olhasse para aquele madeiro, não morria, estava livre do veneno daquela serpente. Como as pessoas enganam os outros, dizendo que isso aí era Deus estimulando a fazer imagens para serem adoradas. Não é nada disso. O entendimento que tem aqui é tão lindo, é tão profundo, é tão maravilhoso. Ele já remetia a Jesus. Ali no deserto ele já remetia a Jesus. Nós vemos aqui, pela promessa, que Deus não afastaria, como eu disse, as serpentes ardentes, pois elas eram provenientes do pecado do próprio povo. Mas Deus então ali já deu uma solução provisória para o pecador. Uma solução provisória. A solução definitiva viria quando? Através de Jesus Cristo. Mas ali já apontava, já fazia referência para Jesus. Preste muita atenção. O que Deus queria dizer era que, mesmo sendo picado por essa serpente, proveniente das suas próprias transgressões, ainda assim vocês têm uma saída. Qual é a saída? Era olhar, né? Olhe para o madeiro levantado, e tu não perecerás, mas viverás. Meu irmão, minha irmã, se você que está aqui hoje está pronto a perecer e ainda não tem certeza da sua salvação, se você está enfermo, se você está depressivo, se você se sente desprezado pelos que você ama ou amava, todos o abandonaram, e se ao me escutar aqui e agora, neste momento, enquanto tantos buscam soluções nas loucuras do mundo, mas você está aqui porque você veio buscar a solução no lugar certo, e você percebe que está vivendo debaixo de picadas de serpentes, o diabo que tem cirandado na tua vida, e você está sentindo que vai perecer, e você quer saber onde é que está a serpente levantada por Moisés, pois você quer olhar para ela, você quer saber onde ela está? Você quer saber onde ela está? Ouça o que nos diz o Evangelho em João, capítulo 3, versos do 14 até o 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, aleluia, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que olhar, aleluia, olhar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para o madeiro, você não irá perecer. Olhe para o madeiro, você vai ter a vida eterna. Mas faça como o povo de Israel fez. Reconheça antes que você é um pecador, que a causa de tudo que o mundo está sofrendo, de tudo que você está passando, de tantos problemas e misérias na face da terra, a culpa não é de Deus, mas é proveniente do próprio homem, do pecado do homem. É sua mesma essa culpa. Reconheça. O povo de Israel reconheceu. Porém, irmão, Deus te chama agora ao arrependimento. O Senhor sabe que você precisa de uma solução. Você veio buscar a solução essa noite aqui. O Senhor sabe, mas você precisa de arrependimento. E assim como pediram a Moisés que orasse por uma solução, e Deus lhes respondeu, o Espírito Santo também está te dando uma solução hoje. Olhe para o madeiro, olhe para a cruz, olhe para Jesus, a cruz do Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado, lugar onde Jesus derramou o seu sangue por nós, lugar onde Jesus foi levantado e morreu, derramando o seu sangue em expiação pelos nossos pecados. Porém, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Se você foi tocado pela palavra de Deus nesta noite e sentir, coloque a sua mão no rumo do seu peito agora. Nós vamos orar juntos. Se você quer ter um encontro, um reencontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está te dizendo nesta hora: você quer se arrepender dos seus pecados e me aceitar como único e suficiente Salvador na sua vida? Você coloque a mão no peito e, ao terminar esta oração, erga seu braço, porque eu quero orar por você. Se você sentir no seu coração este desejo, repita comigo essa oração. Feche seus olhos. Ó Senhor Jesus Cristo, eu sei que não tenho estado nos teus caminhos como deveria, Senhor, mas eu te peço nesta hora, segundo o teu amor por mim, passe sobre mim o teu sangue, purifica-me dos meus pecados e erros, pois eu reconheço, Senhor, que tenho andado fora da tua vontade. Porém, nesta hora, eu vim me entregar a ti, Senhor, e eu queria fazer um conserto na minha vida. Pai, envia sobre mim o teu Espírito e me restaura nesse instante, pois eu te reconheço. E eu reconheço também que preciso de ti, que tu és o único Senhor e Salvador, e que sem ti eu não sou nada. Obrigado, Jesus. Irmãos, grave em seu coração estas palavras. Quando o inimigo ficar soprando em seus ouvidos, criando motivos para você murmurar contra Deus, mesmo em meio a tantas bênçãos que o Senhor tem lhe distinguido, não murmure. Quando as picadas da serpente, que é o pecado que você cometeu, começarem a doer em você, olhe para a cruz, porque olhando para o madeiro levantado, tu não perecerás, mas viverás. Esta é a palavra de Deus nesta noite. E que Deus abençoe a você e a mim,
não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. As batidas do martelo que de longe se ouvia era apenas um mistério que ali acontecia quando os cravos perfuravam e o sangue escorria. Era a chuva que molhava a igreja que nascia, e ali morreu Jesus, lá no alto do Calvário, para nos dar a salvação. Foi terrível o cenário, triste crucificação, mas aquela triste cena trouxe vida para quem crê. Com 3 dias ressurgiu, porque é dono da vida, a morte não o destruiu. O caminho para o céu foi Ele mesmo quem abriu, e quem hoje adora Ele está sentindo seu poder. As batidas do martelo que de longe se ouvia era apenas um mistério que ali acontecia quando os cravos perfuravam e o sangue escorria. Era a chuva que molhava a igreja que nascia. Por amor à humanidade, nosso mestre foi ferido e sofreu tão grande dor. Ele nunca foi vencido, para sempre é vencedor. Para nos dar a vida eterna, tudo isso suportou. A coroa de espinhos perfurou sua cabeça, mesmo assim não recuou. Sua cruz era tão grande, mas o amor foi bem maior. Ele sofreu tudo isso para não me deixar só. As batidas do martelo de longe se ouvia era apenas um mistério que ali acontecia quando os cravos perfuravam e o sangue escorria. Era a chuva que molhava a igreja que nascia, e as batidas do martelo que de longe se ouvia era apenas um mistério que ali acontecia quando os cravos perfuravam e o sangue escorria. Era a chuva que molhava a igreja que nascia.